A paz do Senhor, irmãs, glorificando o nome do Senhor nesta manhã, por tudo aquilo que Ele fez por nós, por tudo aquilo que Ele é, pelo amor que Ele desprendeu por nós em todo o tempo, desde a eternidade. Aleluia! Deus seja louvado nesta manhã. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês dentro do nosso estudo de uma tolice que nós muitas vezes não identificamos. Mas, através desse estudo de hoje, pode ser que ela esteja aí nos seus sentimentos, na tua realidade, que é a baixa autoestima. E por que a baixa autoestima é uma tolice? Porque normalmente isso vem porque nós estamos vivendo num sentimento tão acelerado pela influência do mundo capitalista que vivemos. O mundo que vivemos, ele é cruel, consumista, e a mídia o tempo todo quer nos fazer agir e nos comportar de maneira que muitas vezes se torna impossível, porque ao mesmo tempo que a mídia prega uma autoaceitação valiosa, ela nos bombardeia com ideias que nos levem a pensar que nós precisamos ter um corpo perfeito, ter um cabelo perfeito, ter uma forma de apresentação diante das pessoas que é impossível alcançar diante de todas as coisas que nós temos que fazer todos os dias. Além disso, cada um de nós temos o nosso corpo, temos a nossa beleza exterior, porque assim o Senhor nos fez. E a autoestima, ela pode, e ela tem, a sua origem em duas situações. Primeiro, de como nos vemos fisicamente, né? Então, como nós nos vemos fisicamente? Se nos achamos bonitas, magras, ou enfim, é, bombada, né? Atlética, enfim, cada uma tem ali o seu padrão perfeito de beleza física, de acordo com o que foi influenciado, de acordo com o que foi é, lhe proposto como beleza física. E isso é algo que, que influencia bastante em como nos vemos. E ainda temos a outra parte do que traz a baixa autoestima, que é a parte de como nos sentimos em relação à nossa capacidade intelectual. Então, normalmente, uma pessoa que está com baixa autoestima, ela tem as duas situações. Ela tem, primeiro, ela não se acha bonita, e segundo, ela não se acha inteligente, ou boa, o bastante para várias condições. Então, nós precisamos olhar para isso, porque essa cobrança excessiva de que você precisa ter um corpo, uma aparência de tal modo, e que você precisa ser intelectualmente de tal modo, isso pode te levar a um sentimento de baixa autoestima e fazer você se ver de forma totalmente distorcida de quem você é. Agora, o problema aprofunda ainda mais e se torna mais grave porque esse sentimento de impotência ali que a baixa autoestima faz isso, né? Porque ela te leva a uma impotência, porque ela te faz a se sentir, além de se sentir feia e inadequada, faz você se sentir também incapaz de resolver, né? Ou de fazer algo. Então isso vai te levar a uma doença emocional. E que doença emocional é essa? São as doenças que nós vamos, ao longo do nosso estudo, elas vão sendo tratadas de forma implícita, porque o nosso estudo ele vai trazendo para nós uma melhora na nossa interpretação acerca de nós mesmos. Então, a nossa saúde emocional ela precisa estar intacta, porque senão nós vamos começar a nos sentir inadequadas e não merecedoras daquilo que temos e ainda não capaz de alcançar os nossos próprios objetivos. Então, esse estudo de hoje nos convida a nos avaliar
como nós nos sentimos. Então, assim, nas perguntas que devemos fazer para nós nesse estudo de hoje, eu quero perguntar como você tem se sentido, se frequentemente você precisa de elogio das outras pessoas para ficar feliz, mas aí quando você recebe o elogio, você acha que é mentira, que é zombação, ou que a pessoa está exagerando, né? Que a pessoa está sendo sarcástica. Então, porque é assim, às vezes deseja tanto um elogio, mas quando vem de alguém, você diz, não, você está de brincadeira comigo. Ou ainda, quando você se olha no espelho, você gosta do que você vê, você acha que ali tem alguém que reflete a imagem e a semelhança do Senhor, ou você deixa de sair, deixa de ir para alguns lugares com as pessoas que você ama, porque tem medo do que as pessoas vão dizer da tua aparência, ou que aquele lugar você não pode entrar, porque afinal você aí tem um tanto de adjetivos lá, feia, pobre, gorda, ou não está bem vestida, enfim. Você tem vergonha do seu corpo? Você acha que todos estão rindo ou falando de você? Você se acha pouco inteligente? Então, se você tem algumas dessas perguntas aí que você falou, sim, eu sinto isso, é um sinal de alerta. Vamos verificar o que está acontecendo. Mas talvez você não se identificou, né, com nada disso que eu falei agora, acerca da chateação, da necessidade de elogios, de não se gostar ao olhar no espelho, ou talvez sobre o seu corpo. Talvez você não falou, não, isso não é problema para mim. Não, beleza. Aí vamos falar de coisas mais profundas. Como você tem sentido um vazio ou uma desesperança? Você tem prazer em fazer todas as atividades que você precisa fazer? Ou de repente, se você fizer uma autoavaliação aí, você vai ver que antes você tinha prazer em algumas coisas e que de repente agora você não quer mais fazer. Por exemplo, tem pessoas que gostavam de fazer atividade física, frequentavam algumas atividades que agora não faz mais, não quer ir, diz que nem aguenta nem pensar. O apetite, né? Tem o apetite também. Às vezes você era muito controlada na alimentação, agora você está comendo muito, ou de repente agora não está comendo nada. Aí você dormia bem o tempo inteiro, era, né, tinha um sono reparador, agora não tem mais. Está com insônia, ou de repente muita sonolência. O que você está sentindo nessa situação pode ser algo a te alertar que em algum lugar a baixa estima pode estar camuflada e te levando a ter esse sentimento. E o pior, a baixa estima já pode ter sido tão alta que te levou agora a uma depressão. Outras coisas que você pode de repente estar sentindo: fadiga, cansaço, falta de energia, mesmo para realizar pequenas tarefas, ou talvez tá assim com dificuldade de concentração, começa a pensar numa coisa, larga essa coisa, começa a fazer outra coisa, porque não dá conta de pensar, daqui a pouco lembra, eu estava fazendo aquilo, ou não está conseguindo tomar decisões, sentimentos de inutilidade. Tudo que eu faço não dá certo, eu não estou servindo para nada ultimamente, sabe? Culpa excessiva. Ou ainda o que pode ser pior, mais agressivo do que tudo isso que eu falei, pensamento de morte, de suicídio. Então, hoje é um dia muito sério para nós dentro do nosso estudo, porque é uma coisa que às vezes parece ser só assim. A pessoa que tem baixa autoestima é só uma pessoa que não gosta de si mesmo, que não se acha bonito bastante. Amiga, não é só isso. É muito mais do que isso. Uma pessoa que fala que não se enxerga bonita ou valorosa ou capaz de fazer alguma coisa tem muito mais de tudo isso que eu acabei de falar por dentro dela. E tudo isso é muito grave, porque tudo isso nos afeta diante do Senhor, porque estamos deturpando a nossa imagem e semelhança, que é aquilo que Ele nos fez, a nossa capacidade de romper com tudo aquilo que Ele colocou diante de nós para romper, por causa de uma distorção daquilo que falaram para nós. Porque veja, uma mulher com
baixa autoestima, ela acaba se isolando e se priva as outras pessoas dos momentos especiais. Isso tudo por quê? Porque ela tem medo do que vão dizer a seu respeito. Mas não é o medo porque as pessoas vão dizer algo a seu respeito. É o medo porque não se aceita e não se respeita porque está se sentindo inadequada. E aí, para não dizer eu não me aceito, eu estou me sentindo inadequada, ela pensa o que os outros, e dizem, né? O que os outros vão dizer a meu respeito. Mas na verdade não é o que os outros vão dizer a seu respeito, é como você se sente a seu respeito. Então, se hoje, através, né, dessa autoavaliação, se hoje você começar a fazer essa autoavaliação e olhar e começar a enxergar tudo o que está em você é obra das mãos do Senhor, você vai começar a entender que não há nada que está aí que não foi feito pelo Senhor e depois com as suas próprias atitudes, seus próprios comportamentos. Por exemplo, se você está com excesso de peso, pode ter uma série de coisas que pode te levar ao excesso de peso. E com certeza tem uma contribuição muito grande das obras das tuas mãos. Então, o que é que você tem que fazer? Entender o que foi que te levou aí. E aí você vai conseguir ver que a beleza que o Senhor requer de você não tem a ver com isso. E talvez exatamente a beleza que o Senhor te fez para si, você tem contaminado e prejudicado isso exatamente pelo seu comportamento, pela imagem distorcida que você tem de si mesmo. Então você não precisa desejar se assemelhar com as coisas desse mundo, querendo se comparar com outras pessoas, com outras mulheres, porque a sua estrutura é somente sua. Você pode fazer N tratamentos de beleza, e os tratamentos de beleza, acredite, eles ajudam muito, mas não são eles que vão mudar o sentimento de quem você realmente é. Porque o sentimento de quem você realmente é, a única pessoa que pode mudar, que pode te convencer, é o Espírito Santo, que pode trazer para você o brilho de Deus e fazer você se sentir forte, imbatível, diante das situações que você precisa enfrentar a cada dia. A palavra do Senhor, ela vai dizer em Salmos 17, capítulo 17, versículo 7 e 8, vai dizer assim, ali o salmista estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor algumas instruções, e ele vai dizer, mostra a maravilha da tua bondade, tu que salva os que refugiam em ti, a tua destra, te refugiam na tua destra, dos que levantam contra ele. O salmista está dizendo, me salva daquilo que me levanta contra ti, porque o Senhor é que me faz refugiar em sua destra. Aí ele diz ainda mais, guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. E também esse tipo de sentimento, quando a gente estuda lá o capítulo 9 de Marcos, e ali vai estar contando a história daquele menino que estava, né, possesso, e o pai estava ali muito, né, já tinha feito de tudo. Quando os discípulos tentam fazer com que aquele menino fosse curado, e ele não foi curado. Quando Jesus chega e pergunta o que estava acontecendo, e ali desvenda aquela história, e aí quando o pai fala assim para Jesus, se podes. Aí Jesus fala assim, se podes, tudo é possível ao que crê. E aí aquele pai diz, eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Então, a baixa autoestima é uma baixa de credulidade em si mesmo. E aí Jesus, né, quando aquele homem pede, ajuda-me na minha incredulidade, Jesus vai e faz a cura. Depois os discípulos perguntam, por que nós não podemos curar? E o Senhor conseguiu assim tão rapidamente. Aí Jesus responde para eles, como se fosse assim, vocês estavam orando pouco, vocês estavam acreditando pouco, porque daí Jesus responde para eles, essa espécie não sai
a não ser pela oração e jejum. Então, assim, tudo que você puder fazer para recuperar o sentimento de que no Senhor você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece, não se comparando com o que a mídia exige de você, com o que as pessoas exigem de você, mas entendendo o que Deus fez para você ser. A palavra do Senhor vai dizer ali naquele dia em que Samuel estava diante da casa de Jessé para escolher e ungir ali o novo rei, que ele olhava para aqueles rapazes fortes, atléticos ali, todos com característica de soldados valentes. E ali, então, Samuel olhava e dizia, é esse. E o Senhor repreende Samuel dizendo, não te atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Está escrito em 1 Samuel 16:7. Hoje, nosso estudo nos leva a pensar quem nós estamos refletindo por fora, porque a nossa beleza exterior, ela é totalmente um reflexo da beleza interna que nós temos. Então, se nós estamos desanimadas, cansadas, exauridas de tanto se comparar com situações a qual nós não chegaremos, o nosso corpo vai refletir esse cansaço, esse desânimo, essa figura contaminada. A palavra do Senhor ainda vai dizer em 1 Pedro 3, versículo 2 e 4. Ao observares vossa conduta pura em temor. Então, a nossa conduta tem que ser pura em temor. Aqui ele está falando de quando nós podemos influenciar outras pessoas a servir a Deus, a se achegar a Deus, através da nossa conduta pura em temor. Aí ele diz, é isso que vos torna belas, porque não é os enfeites exterior, como as tranças dos cabelos, as joias, o ouro, os vestidos, mas sim o íntimo do coração, como um espírito gentil e tranquilo, que não parece, mas tem muito valor para Deus. Amém, minhas irmãs? Vamos orar nesse sentido hoje, buscando essa purificação do nosso interior. E tudo o que nós pudermos fazer, sim, para tratar o nosso exterior como todos os tratamentos que existem, como atividade física, como qualquer tratamento de beleza que você possa fazer para melhorar o seu exterior, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas isso não vai alimentar o seu interior, se é o seu sentimento que está fazendo você se sentir inadequada, se é o seu sentimento que está fazendo você persistir aí nessa tristeza, nessa desesperança, nessa falta de motivação, que em todo tempo você trata uma coisa e vê outra. A gente não precisa de muita avaliação para ver quantas pessoas fazem tantas coisas do exterior e continuam se sentindo inadequadas. E quantas pessoas que nós olhamos e às vezes até comentamos, nossa, uma pessoa tão jovem, bonita, como pode ter feito isso? E você vai buscar o que tem ali, o que pode ter levado isso, essa pessoa ao fracasso. Pode ter sido o medo, sentir-se constantemente inadequado, a dificuldade de se agradar, a dificuldade de se aceitar como é, e isso leva a comportamentos totalmente autodestrutivos, autossabotadores, e vai te levar a uma doença emocional e até mesmo a morte, porque o inimigo que anda ao nosso derredor, tentando o tempo inteiro nos tragar, ele aproveita de qualquer oportunidade. E como nós nos vemos, é uma grande oportunidade para o inimigo trabalhar nas nossas vidas. Hoje, nós encerramos esse estudo com muito temor ao Senhor, para que o Senhor venha nos tratar no nosso interior, para que nós possamos nos enxergar como o Senhor nos vê e respeitar toda aquela capacidade que o Senhor já colocou dentro de nós, com tanta
com tanto amor para que nós usássemos dentro das nossas rotinas, dentro daquilo que nós nascemos para fazer. Eu declaro que toda a bondade de Deus, toda a obra maravilhosa das mãos do Senhor nas nossas vidas, nós as enxergaremos hoje e trabalharemos nela para que a nossa estima venha a ser elevada, venha a ser produzida e qualificada para a glória do nome do Senhor. Amém?